A pressa, somada à falta de atenção e o estresse ao volante, podem causar acidentes de trânsito com consequências incalculáveis. E frases como, se for dirigir não beba e quando for sair pense como quer voltar, podem parecer clichês, mas fazem toda a diferença quando são levadas a sério. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, acidentes de trânsito matam 1,25 milhões de pessoas e deixam outras 50 milhões feridas. No Brasil, o trânsito deixou 31.004 vítimas fatais, de janeiro a setembro de 2017, um aumento de 29% em relação ao mesmo período de 2016, de acordo com uma pesquisa de seguradoras que pagam o DPVAT. Quase metade dos acidentados tem entre 18 e 34 anos de idade, e em cada 4 acidentes, 3 têm o envolvimento de motocicletas. Já em 2018, 3.357 pedestres perderam a vida no trânsito brasileiro. Segundo um novo levantamento do Seguro DPVAT, nos primeiros 4 meses deste ano, foram 28 mortes registradas por dia, cerca de 1 morte por hora. Aloísio, Erli e Kellen fazem parte dessas estatísticas que existem por escolhas inadequadas e arriscadas dos cidadãos no trânsito. O primeiro sobrevivente, assim como muitos pedestres e ciclistas, foi vítima da falta de atenção de um condutor apressado. Seu Aloísio, em 2003, ao atravessar a rua com a sua bicicleta, foi surpreendido por um ônibus desgovernado. Ele juntou todas as suas forças para tentar desviar do perigo iminente, mas por infelicidade não conseguiu chegar ao outro lado e foi pego em cheio pelo transporte coletivo. O senhor ficou quanto tempo no hospital? Foi uns 30 dias que eu fiquei. 30 dias? Até se recuperar e ser mandado para casa, né? A demorou, eu conheci que eu estava lá, eu estava sempre variando, né? Uhum. Quebrou a perna, 5 costelas aqui, tudo, e essa pancada na cabeça, deu traumatismo, né? Na cabeça e tudo, e foi feia a coisa. E casa andando devagarzinho, até que foi indo, eu recuperei, né? Uhum. Aí depois eu ia para a igreja com a muletinha já de um lado ali, fui indo e fui levando, até que fui melhorando, aí recuperei bem. Até hoje, Aloísio sente na pele as mudanças psicológicas que o incidente causou. Todo mundo, a gente fica com medo até de andar assim, fazer caminhada na rua, que aqui é muito movimentado aqui, né? A gente fica até com medo de estar andando aí, que tem uns caras aí que não respeitam nada, não respeitam a lei de trânsito. Anos depois, outro baque. Em 2007, por uma infeliz coincidência, Aloísio se envolveu em um acidente no mesmo local que outrora já havia mudado sua vida. Tava bom, tudo tranquilo, andando, passando bem ligeiro, bem ligeiro. Quando eu estava parando o pé na calçada, vi um cara da motoca, entrou na parte da rua, no lado esquerdo, e pegou e já me jogou assim, 5 meio fio. Eu bati as 2 mãos assim, para não quebrar a cara aqui. Ali eu só queimou a bacia, eu fiquei acordado a vida inteira. Aí fiquei mais 28 dias internado, para fazer 2 cirurgias. Fiz uma cirurgia aqui, para pôr um pino bem grande aqui, para ver se segurava, que rachou tudo. E outra a cirurgia põe uma pratina atrás. Conforme o pessoal te contou, foi o SAMU que te socorreu? Demorou quanto tempo? Foi o bombeiro. Foi os bombeiros? É. Demorou quanto tempo mais ou menos? Sabem dizer isso? Eu não sei não, rapaz. Não foi ligeiro, porque o negócio foi feio, né? Em caso de se deparar com um acidente de trânsito com vítimas, é válido ressaltar que elas precisam ser deixadas no local onde estão. O primeiro passo e o mais importante é acionar a equipe de resgate tanto dos bombeiros quanto do SAMU. São estes profissionais que podem realizar o trabalho de primeiros socorros e também identificar o estado de saúde das pessoas. É por isso que estamos aqui com o Fábio Jacomel Pinheiro, socorrista do SAMU desde que ele abriu aqui em Itajaí. Então, Fábio, eu queria que você comentasse um pouco sobre o teu trabalho. Como é que é a rotina de um socorrista? Bom, a rotina do socorrista e da equipe, né? Da equipe chega para trabalhar, confere os materiais da ambulância, o material dentro dela para resgate, medicações, enfim. E faz o feedback ali para ver como a gente vai tratar da melhor maneira possível os pacientes e aguardando as ocorrências. E como é que chega até vocês, assim, através de ambiente sonoro? Qual que é o aviso para vocês saírem até uma ocorrência? Nosso acionamento é via telefone. A rotina de um socorrista é atribulada. Durante o turno de trabalho,
O profissional precisa deixar de lado suas necessidades como ser humano em prol da sobrevivência dos outros. Tem turnos que não consegue nem ir no banheiro, nem jantar, por exemplo. Nem comer nada, nem tomar água às vezes. É o teu dia a dia, né? O que tu faz, tu escolheu para fazer isso. Nosso próximo sobrevivente é Erli da Silva, que sofreu um acidente em um horário com grande movimentação de veículos. Assim como ele, muitos outros passaram por essa experiência traumática quando estavam a caminho de casa. Mesmo com a prioridade na situação, Erli não pôde escapar do acidente. Saí 6 horas de serviço na sexta-feira, chegou ali em frente o bombeiro, o cara quando entra pro UPA, ele há de esperar, não, ele chegou e entrou, eu vim 60 por hora mais ou menos. Aí a minha moto chegou e deu bem na porta traseira. E a minha moto partiu em 2 pedaços. Um pedaço ficou 10 metros e a outra ficou cá. Eu tô vivo por milagre de Deus, né? Estava na razão então, Não, durante o acidente? Na minha pista é normal. E ele veio e cortou? Cortou. Um coronel da polícia. Coronel da polícia. Ele prestou socorro? Quem foi que prestou socorro? Eu prestou nada, quem prestou socorro foi os colegas meus. Aí depois eu fiquei com cada de sangue, uma poça de sangue ali que eu me lembro, e na maca eu apaguei. Fiquei em coma quando cheguei no hospital. Aí fui me acordar da sexta, fui me acordar às 9 horas da manhã. No hospital fiquei 12 dias. Erli conta as consequências que sofreu no corpo após o acidente e o tempo que precisou para se recuperar. Eu quebrei esse braço, aqui eu tenho 3 parafusos, uma chapa, e aqui eu quebrei esse braço também, aqui eu só levei fio. E quebrei a perna, levei, eu acho que 12 ou 11 parafusos e aquela ferragem no meio. Né? Pelo acidente que eu levei feio, eu me recuperei rápido. Sem se levantar olha cara, acho que foi quase, se eu não tô mentindo, acho que quase 5 meses. Quase 5 meses sem se levantar. Entre cadeira de roda? Só cadeira de roda. Pra lá, pra cá, vinha aqui, cadeira de roda, pá, ia no banheiro, cadeira de roda. Qual é a expectativa do senhor para que ocorra tudo certo? Essa cirurgia, essa nova cirurgia, é que volte a trabalhar? É que eu volto a trabalhar. Você sente falta de trabalhar? Meu Deus, sente falta, cara. Fico o dia todo de casa aí sem fazer nada, cara. Nada, você não quer nada. Como é que foi pro senhor essa experiência? Um balanço geral que o senhor falaria? Acabou comigo, né? Falaram pra mim que a minha vida não vai voltar mais normal como era antes. Vou ficar com um defeito na perna. Eu digo uma coisa, tudo certa, cara. Tudo certa. Tudo errado. Tudo errado. Desde com o Detran até a polícia, sabe, né? Porque tem placa que tu vai, tem placa que tu não pode. Não sei, uma confusão nesse trânsito, não dá pra entender nada. Sabe como é que é o negócio? Sim. É assim, porque se tu entra pro UPA, tu é obrigado a parar. Não tem placa de pare. Quando eu levei acidente não tinha placa. Agora que eles botaram. Visto que o trânsito no Brasil é o 5º que mais mata no ranking mundial, as principais causas dos acidentes são o excesso de velocidade, beber e dirigir e uma combinação mais recente, o celular e a direção. Tá todo mundo sempre com pressa, sempre desesperado para chegar no seu destino. Se você estiver transitando, obedeça às leis de trânsito, né? Verifique a sinalização viária. Se for 50, respeite o limite de 50. Se for 60, respeite o limite de 60. As placas estão naquelas vias porque já foi feito um estudo detalhado para verificar qual a melhor velocidade, né, e a velocidade mais segura para se transitar para aquela região. Sempre respeitem a sinalização de trânsito, né? A possibilidade de você se envolver num acidente grave vai reduzir drasticamente. Kellen faz parte de outro grupo envolvido em acasos no trânsito, o das pessoas que se acidentam sozinhas. Com a queda da moto, Kellen fraturou a coluna e ficou paraplégica, o que gerou mudanças em sua vida. Hoje, ela conquistou a independência e aproveita suas últimas semanas de gravidez. Eu estava vindo do trabalho de moto e na hora do almoço eu caí na beira-rio ali de Cordeiros, né? Eu perdi o controle da moto e eu quase caí no rio. Eu fiquei pendurado nas grades ali do rio. Eu estava bem devagar e foi só o impacto, o jeito que eu caí, eu quebrei a coluna, fraturei a 10ª vértebra e estourei os 2 pulmões. Foi o grave do meu acidente, corri risco de morte, né? O esporte foi bem importante para minha reabilitação. A minha reabilitação eu fiz logo em seguida, assim, 5 meses depois eu já estava bem independente, porque foi isso que eu busquei, né, minha independência. Paraplégica eu já vi que eu fiquei na hora do acidente. Então eu tinha que fazer alguma coisa para me evoluir, não para me regredir, né? Hoje eu sou modelista,
né? Eu comecei a trabalhar numa empresa de moda bem grande aqui de Itajaí e comecei a me especializar nisso. Aí comecei a costurar sozinha em casa também, eu aprendi a costurar em casa. E hoje eu trabalho como auxiliar comercial, que não tem nada a ver com a minha área, mas eu gosto também. Após se acostumar com a cadeira de rodas em sua rotina, Kellen recebeu um novo desafio como presente: a sua gravidez. Nossa, foi um susto, porque foi uma surpresa, né? Eu sempre achei que eu ia ter que fazer algum tipo de tratamento para engravidar, porque eu passei por alguns problemas devido à lesão medular que eu tive. Então, eu nunca tive muita expectativa assim de engravidar naturalmente. Eu sempre achei que eu ia precisar fazer algum tipo de tratamento e o meu médico também. E você contou pra gente que você dirige, né? Como é que é dirigir sendo paraplégica? Normal, assim, eu acho que é a minha segunda cadeira de rodas, eu não consigo viver sem, porque a nossa cidade, ela não é que seja uma cidade que não é adaptada, mas tem bastante coisa para melhorar ainda, né? Então eu não me imagino saindo sem carro de casa, por exemplo, não conseguiria, eu acho. Ou eu passaria bastante trabalho. Então, depois que eu passei a dirigir, nossa, minha vida, minha independência melhorou, acho que 100%. Eu não me vejo com essa imagem de guerreira, de superação, sabe? Porque pra mim é normal. Tipo, pra mim eu só tenho uma vida normal, só que um pouco diferente, né? A forma que eu dirijo é normal. Pros outros é superação. Fisioterapia? Fiz bastante no início, assim, né? Até hoje eu faço, agora eu não tô fazendo porque eu tô grávida, né? Depois de sofrer um acidente, as coisas mais básicas do dia a dia, como se alimentar, por exemplo, podem se tornar um desafio para a vítima. Retornar à vida normal passa por uma série de etapas, que vão desde a aceitação do acidentado até a paciência de quem está ao redor e precisará auxiliar na recuperação. Como é que a gente faz aqui na Físio? A gente recebe muitas vítimas de acidentes de trânsito, muitas. De acordo com a sequela desses acidentes, eles são encaminhados para setores diferentes. Existem salas que priorizam da neuro, atendimento da neuro, e outras da orto e traumatologia. O paciente vítima de acidente de trânsito, ele tanto pode ter tido uma sequela neurológica, quanto ele pode ter tido uma sequela ortopédica. O que é a sequela neurológica? É a história do paraplégico. Né? Fez uma lesão numa parte do sistema nervoso. E aí ele não consegue gerar mais o movimento. E a gente tem as sequelas bastante comuns dos acidentes, que são os mais ortopédicos. Quebrou um braço, quebrou uma perna, né? E eles também são atendidos aqui. Então, nós atendemos muito esses pacientes. A pessoa que ficou paraplégica, né, independente de ter sido vítima de um acidente de trânsito ou não, ela precisa de um atendimento o mais rápido possível, de preferência ainda no ambiente hospitalar. Mas no ambiente ambulatorial, que é esse ambiente da clínica que a gente tem, o tratamento ele visa, sobretudo, a autonomia dessa pessoa. Ela precisa ser, né, autônoma, independente nas suas atividades funcionais e laborais, de vida diária, tudo, a partir da condição que agora ela se encontra. O papel da fisioterapia vai ser o de prepará-lo para essa nova situação. A sequela, ela gera uma incapacidade. Incapacidade de realizar aquilo que eles realizavam antes, né? De caminhar com as duas pernas, de caminhar só de muletas, muitas vezes, ou de cadeira de rodas, de trabalhar, de cuidar dos filhos, de sair de casa. São muitas incapacidades. Isso faz com que a pessoa esteja também bastante fragilizada naquela situação. A fisioterapia, nesse caso, ela de fato funciona como um apoio, uma ponte, eu costumo dizer, né? Que aproxima essa pessoa de uma vida com menos incapacidade. Mesmo em meio às adversidades, nossos sobreviventes transformaram as situações em ensinamentos para a vida. É um cuidar do outro, né, cara? Tem que ser o maior cuidando do menor? Um cuidar do outro. Desde o BDS, desde criança pequena, o cara tem que estar atento. Acho que a minha forma de ver a vida, de levar a vida, mudou bastante, assim. E eu precisei levar um impacto para mim acordar para a vida, assim, né? Começar a viver o que eu queria, começar a correr atrás dos meus sonhos e começar a pensar mais em mim, valorizar coisas que antes eu achava que era besteira e hoje eu não acho, deixar para trás algumas futilidades que antes eu dava mais valor e hoje eu não dou, né? Então acho que é isso. Acho que as pessoas não precisam esperar acontecer um acidente para mudar, para melhor, né? On days and I rise up